Bem-vindos, alunos. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje eu vou falar sobre um tema chamado polinômio de Taylor. É uma técnica muito usada em situações bem concretas do uso de cálculo em situações bem ligadas à realidade. Algo muito usado em laboratório, em experimentação física, muito usado em modelagem matemática, muito usado na compreensão de fenômenos reais, quando alguém tem que usar funções matemáticas para expressar fenômenos reais, fenômenos concretos, e usa-se uma técnica de aproximação dos valores daquela função. É uma coisa que tem uma importância histórica e uma importância matemática muito grande. Então, nós vamos começar, para falar em polinômio de Taylor, retomando a ideia de reta tangente. Reta tangente também pode ser entendida como uma aproximação linear do gráfico de uma função, e nós vamos expandir esta ideia para aproximações mais eficientes, usando ordens mais altas. Ao invés de aproximação de grau 1, nós vamos fazer aproximação de grau 2, grau 3, como eu vou mostrar ao longo da aula. Tá? E é exatamente esse o contexto do que nós chamamos de polinômio de Taylor. Vamos lembrar de reta tangente? Vamos lembrar o que a gente já fez com o conceito de reta tangente. Reta tangente vem do desenvolvimento dessa fórmula, y menos o valor da função no ponto, é a reta tangente no ponto de coordenadas x0, f de x0. Então, nós temos y menos f de x0, x menos x0, igual à derivada da função no ponto. E quando a gente desenvolve isso, passa o x menos x0 multiplicando, então vai aparecer x menos x0 multiplicando a derivada, e esse menos f de x0 passa para o outro lado, fica f de x0. Isso é a equação de uma reta. E o que é importante é que a nossa função é aproximadamente igual a essa reta. Esse aproximado é que a gente vai discutir a partir de agora. Então, você tem uma função genérica. Aqui tem o ponto onde eu estou olhando, é o x0, f de x0. Reta tangente. A reta tangente, ela é exatamente entre todas as retas do mundo, você pode pensar assim, entre todas as retas desse plano, a reta tangente é a que melhor se ajusta ao gráfico da função, é a que encosta com melhor aproximação. E a importância disso é justamente que numa vizinhança desse ponto x0, a reta tangente está muito perto do gráfico, e eu posso usar os valores da reta para fazer uma estimativa do valor exato da função. Muitas vezes a função é difícil de ser calculada, é uma função mais... a manipulação da função não é tão fácil. Usando a reta tangente as contas ficam mais simples. É claro que quando nós nos afastamos do x0, a reta tangente segue a vida dela, de reta, o gráfico segue a vida dele e eles se afastam. A aproximação entre a reta tangente e o gráfico se dá numa vizinhança do ponto. Tá bom? Fazer um exemplo, que eu vou fazer a primeira aproximação pela reta. Pega a função raiz quadrada de x e pega o ponto x0 igual a 4. A função no valor x0, f de 4, da raiz de 4 que é 2, básico. A derivada de função raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada, regras de derivação. E calculando a derivada quando o x é 4, fica 1 sobre 2 raiz de 4, 1 quarto. Aí, se eu jogar todos esses valores na equação da reta tangente, eu caio imediatamente nesta fórmula. Vamos ver por quê, olha. A reta tangente é dada pelo valor da função no ponto, f de x0, que é 2. A derivada, que é 1 quarto, esse 1 sobre 4 que está aqui, é a derivada, é filhinha no ponto, vezes x menos x0. Então, essa é a fórmula geral da reta tangente. F de x0, constante, é filhinha vezes x menos x0. Então, neste nosso exemplo, o valor da função no ponto é 2, a derivada é 1 quarto, x menos x0, x menos 4. Esta é uma reta. Esta reta serve como aproximação da função raiz quadrada. E é uma aproximação de grau 1, de ordem 1, porque reta é dada por um polinômio de grau 1. Então, ela é uma boa aproximação da raiz quadrada. Visualmente, em azul, a função raiz quadrada, em cor-de-rosa, a reta tangente,
E o que a gente percebe? Numa vizinhança do 4, a reta tangente é uma boa aproximação da raiz quadrada. Numericamente, raiz quadrada de 4,3, o valor exato é 2,073644. Se nós colocarmos aqui na reta tangente 4,3, fica 4,3 menos 4 dá 0,3, 0,3 sobre 4 mais 2, dá 2,075. Quer dizer, a reta tangente, que é uma conta muito rápida de ser feita, dá o valor da raiz quadrada de 4,3 com duas casas depois da vírgula corretas. É um método bem eficiente. Para trabalhar em vizinhanças do ponto, ele serve como substituto. Ele dá um valor aproximado da raiz, sem precisar calcular a raiz, trabalhando com a função do primeiro grau. Só que agora, ao invés de falar na aproximação de ordem 1, eu vou falar na aproximação de ordem 2 e vou incorporar o nome polinômio de Taylor. Então, polinômio de Taylor de ordem 2 da função no ponto x0, f de x0. O que é o polinômio de Taylor? Começa igual a reta tangente, f de x0, derivada f' x menos x0, aqui é a parte de ordem 1 que a gente já estava fazendo. Agora entra a parte de ordem 2, olha só, segunda derivada, dividida por 2, sempre vai ter aqui agora uma divisão quando a gente for avançando na ordem, e o x menos x0 ao quadrado. Então, se eu quiser o polinômio de Taylor de ordem 2 da função raiz quadrada, eu vou ter que chegar na segunda derivada da função. E essa aproximação, gente, ela funciona melhor do que a aproximação de ordem 1. Ela é mais precisa do que a aproximação de ordem 1. Vamos calcular a segunda derivada? A primeira derivada, 1 sobre 2 raiz quadrada, eu vou escrever assim, meio, e esse raiz quadrada de x no denominador, eu vou escrever como x elevado a menos meio. Tá? X elevado a menos meio é igual a x elevado a mais meio no denominador, que é a raiz quadrada. Porque assim fica mais fácil de derivar, porque a gente usa a regra do abaixar o expoente. Então a derivada fica, abaixo o expoente menos meio, com esse mais meio que está aqui, fica menos 1/4. X elevado, uma unidade a menos no expoente, faz o expoente menos 1. Menos meio, menos 1 dá menos 3 meios. Então fica menos 1 em cima, tem um 4 embaixo. X elevado a 3 meios, vem para o denominador por causa do menos. E aqui fica a raiz quadrada de x ao cubo. Calculemos isso no valor 4. A segunda derivada calculada em 4. 4 ao cubo é 64, raiz quadrada é 8. 4 vezes 8 é 32 e o menos. Então a derivada é menos 1 sobre 32. O polinômio de Taylor, de ordem 2, então estava aqui, fica, olha, derivada sobre 2 é menos 1 sobre 32, vai ficar menos e sobre 64. Então eu tenho aqui o polinômio de Taylor de ordem 2, ele é este polinômio de grau 2 com concavidade para baixo. O que acontece quando eu vou até o grau 2? Aumenta a minha precisão. Se eu fizer o polinômio de grau 2 no 4,3, antes tinha dado 2,75, agora dá 2,0735. Aumentou o número de casas decimais em que essa resposta, que ainda é aproximada, mas aumentou o número de casas decimais em que ela coincide com a resposta verdadeira. Quando eu havia usado o grau 1, eu só tinha 2 casas depois da vírgula corretas. Agora eu já tenho 3. Esse 3 aqui também está coincidindo com o valor exato. E é essa a ideia que está por trás do polinômio de Taylor, de aumentar o grau com que a gente faz a aproximação, melhorando essa aproximação, tornando as aproximações mais precisas. E por que isso ocorre? Dá para ver visualmente, faz todo sentido. Olha a raiz quadrada aqui em azul. Antes eu tinha mostrado um slide com a reta tangente. Agora essa curva cor-de-rosa não é mais reta, é um polinômio de grau 2. E quando você aumenta o grau, como deixa de ser reta, passa a ser uma outra curva, ela tem liberdade para se ajustar, se adaptar aqui em cima da função verdadeira com maior adesão. Quer dizer, a aderência é maior, a função aproximadora aproxima de maneira mais eficiente. Isso é muito bonito.
fazer mais exemplos dessa mesma ideia. Função exponencial. Vocês sabem, lembram que a função exponencial, a derivada é ela própria, todas as derivadas consecutivas são sempre a própria exponencial. Então, quando a primeira derivada, a segunda, qualquer derivada de qualquer ordem da exponencial calculada em zero, vou tomar no x0 igual a zero, isso dá sempre elevado a zero, que dá 1. Então, se eu fizer os polinômios de Taylor da função exponencial, aqui está a função verdadeira. O polinômio de Taylor de ordem 1 é 1 mais x. O polinômio de Taylor de ordem 2 é 1 mais x, a derivada é 1x² dividido por 2. E esta aproximação é melhor do que a anterior. Visualmente, olha que bonita essa figura, turma. Em azul está a função exponencial. Cor de rosa, a reta tangente, que numa vizinhança do zero, estou fazendo no x igual a zero, a reta tangente cor de rosa se aproxima da função azul. Só que eu desenhei também o polinômio de Taylor de ordem 2, que é uma parábola, que está nessa cor cinza. Olha como ele fica mais perto da função azul do que a reta tangente, que está em vermelho. O ajuste que essa parábola cinza faz em cima da curva azul é melhor do que o ajuste que a reta vermelha faz. Numericamente, se eu usar a função exponencial e calcular i elevado a 0,3, o valor correto é esse, 1,349858880. Se eu usar o polinômio de ordem 1, o acréscimo é 0,3, 1,3. Coincide na primeira casa depois da vírgula. A seguinte aqui seria 0, já está diferente. Se eu usar o polinômio de ordem 2, no 0,3, coloco aqui 0,3 ao quadrado e divido por 2, dá 1,345. Observe que coincide com o valor exato 2 casas decimais. Então, esta é a estratégia de aumentar esse grau da aproximação, que melhora a precisão com que eu trabalho. Isso é extremamente útil, extremamente bonito. Eu fiz 2 exemplos com ordem 2. Na verdade, isso pode ser feito com qualquer ordem. O polinômio de Taylor de ordem k, então se começa o valor da função no ponto, a derivada x menos x0 é a parte de grau 1. O que a gente acabou de fazer foi introduzir o grau 2. Segunda derivada sobre 2, x menos x0 ao quadrado. Tá, ok? Mas eu podia continuar. Pegar a terceira derivada, aí dividiria por 3 fatorial. Na verdade, eu coloquei 2 aqui, mas a fórmula genérica é com fatorial do número. Então, que fatorial de 2 é 2, certo? Quando eu fosse para a ordem 3, seria a terceira derivada, 3 fatorial, x menos x0 elevado a 3. E você pode fazer isso até a ordem 3, até a ordem 4, a ordem que você quiser. Quanto maior a ordem, melhor a aproximação. Se você vai até uma certa ordem genérica k, significa derivada de ordem k, k fatorial dividido e x menos x0 elevado a k. Tá? E normalmente a gente não vai até uma ordem muito alta, a gente trabalha com polinômio, porque também, se a gente for numa ordem muito alta, essas contas ficam complicadas. O polinômio de Taylor é um balanço entre simplificar a conta e obter um valor aproximado. É claro que se eu aumentar muito a ordem, melhora a aproximação, mas aí a conta fica difícil, também o custo é muito alto. Para ilustrar o polinômio de Taylor de ordem k da exponencial, 1x ao quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, até x a k sobre k fatorial. O que isso nos significa é que a função exponencial ela é muito próxima desse polinômio. Eu posso deixar o exponencial de lado e trabalhar com o polinômio quando eu vou fazer valores aproximados. Isso é extremamente rico em consequências no mundo real, no mundo da tecnologia, no mundo da ciência, no mundo dos laboratórios. É por isso que isso é muito importante de ser estudado e compreendido, porque é uma aplicação da matemática muito importante. Quando nós fazemos modelagem matemática, nós usamos muito essa ideia de trocar uma função que é de difícil manipulação por uma expressão de caráter polinomial que é de muito mais fácil manipulação. Certo? Fazer o polinômio da função seno. Então vamos lembrar. Para fazer polinômio de Taylor, a gente precisa avançar nas derivadas. Então, a primeira providência é olhar todas as derivadas da função. Derivada do seno é cosseno, e eu vou fazer no x0 igual a 0, onde a função seno vale 0. Então, a derivada
da função seno, calculado em zero, que é o cosseno, vale 1. Segunda derivada, derivada de cosseno é menos seno. Observem a importância da gente conhecer aquelas regras de derivação. Por isso que nós dedicamos um tempo, nas nossas aulas anteriores, a ter técnicas para calcular a derivada. As derivadas aparecem em muitas situações em que se usa matemática no mundo real. Então, derivada de cosseno menos seno. Segunda derivada calculada em zero, zero. Terceira derivada, menos cosseno, calculado em zero, menos 1. E isso é que dá o polinômio de Taylor, são as sucessivas derivadas. A quarta derivada seria seno, valeria zero de novo no zero. Lembra da fórmula do polinômio de Taylor? Então vamos pensar que nós estamos falando da função seno, que no x0 igual a zero. Então, a função vale zero, a derivada vale 1. Então aqui aparece 1 e o x0 é zero. Então aqui aparece 1x. Depois a segunda derivada é zero. Esse termo some, porque deu zero aqui a segunda derivada da função seno, que é a função menos seno. A segunda derivada deu zero. Então a gente tem que entrar nesta fórmula com todas essas substituições. x0 igual a zero e as derivadas que nós fomos calculando. O polinômio de Taylor de ordem 1 é x. Por quê? Porque nós vamos até a ordem 1. Seno de zero é zero, a derivada é 1, x menos zero. Então fica só o x. Se eu vou até a ordem 3, fica x3 sobre 6. Vamos lá. 0, aqui tem um x, essa segunda é zero, a segunda derivada do seno é zero. A terceira, essa é a terceira derivada do seno, que é o menos cosseno, que é menos 1. Aqui vai ter um 3 fatorial, que é 6, e x menos zero elevado ao cubo. Então, o polinômio de Taylor de ordem 3 da função seno é x menos x3 sobre 6. Poderia ir para a ordem 5, ou para ordens mais altas. A ordem 4 não aparece o termo de ordem 4, porque a derivada quarta vale zero, então mata o termo de ordem 4. A derivada de ordem 5 é 1, então fica 1 sobre 5 fatorial, por isso que tem esse 120, é o 5 fatorial, e x menos zero elevado a 5. O que é interessante observar? Quando nós queremos fazer cálculos com senos e usamos estas fórmulas como aproximadoras. Então, primeiro, quando eu estiver numa situação que eu não quero trabalhar com a função seno, eu posso trocar por um polinômio como aproximador. Alguns exemplos com ordem 1 e ordem 3. O de ordem 2, o termo de ordem 2 é zero, então ele fica igual ao de ordem 1. Seno de 0,1, valor exato, 0,998334. Se eu usar o primeiro polinômio de Taylor, que é simplesmente o x, seno de x aproximadamente x, eu coloco aqui o 0,1 e eu tenho 0,1. Não é muito distante do 0,99, mas não é igual. Observem que ele tem uma pequena diferença. Se eu usar o polinômio de Taylor de ordem 3, x menos x ao cubo sobre 6, a resposta que eu obtenho é 0,998333. Observe que já coincide com o valor exato em 3 casas, 4 casas, 5 casas. Olha quantas casas de valor exatamente igual ao valor exato. Quer dizer, é esta a filosofia de se trabalhar com essas aproximações de ordem mais alta. Você ganha em precisão com que você faz a aproximação. Tá ok?